Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Hoje vai dar certo, né? Ontem, infelizmente, eu não consegui fazer a live, a gente estava sem internet na igreja. Eu tentei fazer no 4G, mas ele não estava aguentando, e, enfim. Aí vocês viram que a gente começou, mas não deu para continuar. Mas hoje nós estamos aqui, né? Nessa sexta-feira, início de final de semana, e nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Antes de começar a falar sobre a palavra de Deus, eu vou te fazer uma pergunta. Você já foi numa festa, ou num churrasco, ou numa reunião de famílias? Aí você chega e cumprimenta todo mundo feliz, todo mundo alegre. Você vai cumprimentando todo mundo. Aí chega um determinado momento, você olha no salão, olha no ambiente. Cadê o fulano? Onde está o fulano? Cadê ele? E aí alguém te dá informação acerca do fulano. Ah, o fulano viajou. Ah, o fulano mudou de cidade. Um fulano que tem muito tempo que você talvez não vê. Então, hoje vamos falar sobre isso, né? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Eu coloquei cadê de propósito, né? Cadê é uma contração da expressão o que é feito de fulano. Então, cadê o Paulo? E o texto que nós vamos ler hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 19 até o 26, que diz assim, ó: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então ali a gente vê no texto, né, que logo depois da morte de Estevão, uma grande perseguição aconteceu contra a igreja. Eles fugiram para vários lugares, um deles era Antioquia. Na cidade de Antioquia ficaram ali escondidos, ou ficaram ali reunindo, né? E estavam cheios da graça de Deus, né? A igreja estava em estado de graça. A igreja estava sendo visitada por Deus, né? E é bom quando a igreja está sendo visitada por Deus, porque todo mundo quer viver essa experiência dentro da igreja, né? Quando a gente percebe Deus visitando a igreja, trabalhando no coração dos irmãos, o coração aberto para fazer a obra de Deus, então todo mundo quer dar sua contribuição, todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer se colocar à disposição de Deus para ser usado, né? E Barnabé então foi lá, foi enviado lá para ver o que estava acontecendo na Antioquia. Chegou lá, ele viu todo mundo se alegrando, ele viu a igreja cheia da graça de Deus, ele viu a efusividade, né, da presença de Deus no meio do povo, e aí ele fez essa pergunta: cadê o Paulo? Gente, cadê o Paulo? O Paulo foi para Tarso, para a terra dele. Paulo foi embora. E Barnabé pensou assim: não, mas eu queria muito que Paulo participasse disso. Eu queria muito que Paulo não ficasse distante desse momento. Eu gostaria muito que Paulo experimentasse o que nós estamos experimentando aqui em Antioquia. Eu vou atrás dele. E aí Barnabé empreendeu uma viagem até Tarso, bateu lá na casa do Paulo, chamou o Paulo, chamou a mãe do Paulo, né? Imagina ele chegando lá. O Paulo tá aí? Ah, ele tá lá no quarto dele lendo. E aí ele foi lá no quarto do Paulo. Ô Paulo, vamos lá, vamos para Antioquia. O Paulo tinha ido embora porque a igreja não estava aceitando muito a presença do Paulo ali. Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja a ponto de arrastar as pessoas para fora pelo cabelo, bater nas pessoas. Ele consentiu inclusive na morte do Estevão. A própria morte de Estevão teve o consentimento dele. E muitos irmãos tinham desconfiança de que ele era alguém que estava infiltrado. Quando ele falou que se converteu, estava participando dos cultos, participando da igreja, muitos irmãos desconfiavam que ele estava sendo infiltrado na igreja, que ele ia, em algum momento, ele ia voltar a ser aquele homem cruel contra a igreja de novo. Então decidiram mandar Paulo embora. E Paulo foi se sentindo sem lugar, sem espaço, e foi embora para a terra dele.
Mas aí Barnabé falou, não, vamos para lá. E Barnabé trouxe Paulo, e Barnabé inseriu Paulo na igreja. Barnabé foi a vários lugares apresentando Paulo, e Paulo se tornou o grande evangelista que a gente conheceu, o grande missionário, que a gente tem notícias dele sobre suas cartas, né, sobre as coisas que ele deixou escrito no Novo Testamento. E se não fosse Barnabé? A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de amor. Barnabé significa Barnabé, Bar significa filho. Barnabé significa portador da consolação, filho da consolação, filho da animação, né? Filho da exortação, filho do estímulo. O texto fala que quando ele chegou lá em Antioquia, ele começou a exortar os irmãos a permanecerem assim, aconselhar os irmãos a permanecerem assim, a animar os irmãos. Então, esse não é o nome dele, é um apelido, né? O nome dele, na verdade, é José. E esse José, então, ele foi atrás do Paulo para animar Paulo, para levantar Paulo, para dar suporte para o Paulo, né? Para ajudar Paulo realmente a se reinserir no contexto religioso, no contexto cristão e ser o grande missionário que foi, né? É possível que tenha um Paulo do seu lado. É possível que você seja um Paulo, né? E a gente precisa ter a gente precisa ser cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, como José foi, para a gente detectar as pessoas que realmente precisam de animação, precisam de incentivo, precisam de apoio, precisam de suporte, né? A gente precisa fazer isso. E também a gente precisa ser humilde o suficiente para aceitar quando alguém vai tentar nos ajudar. Porque muitas vezes, em virtude do orgulho, a gente não aceita uma opinião. Ah, não, eu sou o fulano de tal, não precisa falar nada comigo não. Eu sei isso tudo que você está falando aí. Às vezes a pessoa vem falar uma coisa que você sabe mesmo, mas você nunca ouviu. Você sabe falar sobre, mas nunca ouviu a respeito. E de repente Deus está usando uma pessoa para falar contigo. Paulo era um homem muito letrado. Paulo era um homem muito conhecedor da religião, inclusive do cristianismo. Paulo foi o sistematizador do cristianismo. Então ele sabia, tudo que Barnabé foi lá falar com ele já sabia. Mas ele, com o coração humilde, aceitou esse suporte, aceitou essa animação, essa exortação, esse estímulo. Ele aceitou. E Deus usa pessoas com o coração quebrantado para fazê-los grandes, né? E foi exatamente o que Deus fez com Paulo, né? Então, Barnabé ou José se lembrou do Paulo. De quem você está lembrando? De quem você é capaz de lembrar agora, nesse momento? Que fala assim, puxa vida, fulano está sumido da igreja, hein? Eu vou entrar em contato com ele. Puxa vida, eu vou lá, eu vou mandar um bom dia. É tão bom, eu sempre recebo, ontem mesmo, eu recebi palavras de incentivo. De manhã, você acorda de manhã, você abre o celular, tem uma mensagem de alguém que fala assim, eu estou orando por você, eu estou cuidando de você em oração, eu estou torcendo para que você seja abençoado, eu quero te ver de pé, eu quero te ver... Palavras de estímulo, sabe? Um bom dia, simplesmente um bom dia. Bom dia, meu irmão, a graça e paz. Simplesmente um bom dia, às vezes anima o coração, às vezes levanta a pessoa, né? É bom a gente saber que a gente está sendo lembrado, né? É muito bom. Paulo ficou feliz, ele estava longe, em Tarso. Sei lá, o que ele estava pensando em fazer da vida dele? Ele já tinha abandonado o judaísmo, se converteu ao cristianismo, mas o cristianismo não estava aceitando ele. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Então foi bom o Barnabé ir lá e ajudar ele a se recolocar, a dar um norte para ele, né? Fala, Paulo, sabe o que você vai fazer? Você vai ser uma bênção na igreja. Vamos lá, você vai ser uma bênção na igreja. Então Barnabé fez isso com ele. Com quem que eu tenho feito isso? Quem tem feito isso comigo? Né? Certamente que Deus está usando alguém para fazer isso comigo. E às vezes a visão que a gente tem da gente mesmo é distorcida. A gente precisa que alguém nos fale, a gente precisa que alguém ore pela gente, a gente precisa que alguém leve suporte a gente, né? O cristianismo é isso. E é interessante lembrar que no versículo 26, esse texto que a gente leu, terminando no versículo 26, vai falar assim, e eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. O comportamento daquela igreja de dar suporte um ao outro, de ajudar um ao outro, de sustentar um ao outro, de estimular um ao outro, de permitir que a graça de Deus acontecesse naturalmente no seio da igreja, lembrou Jesus, lembrou Cristo, e por isso eles foram chamados de cristãos, que significa imitadores de Cristo, ou pequenos cristos, né? Lembrou Jesus. Então, Deus quer fazer isso com a gente também, sabe? No momento que a igreja está vivendo em estado de graça, chegando gente nova, e novos projetos surgindo, e Deus soprando para a igreja o que a igreja tem que fazer, e a gente tentando caminhar na direção desse sopro do Espírito Santo com relação à igreja,
A gente tem que vigiar para a gente não ser alguém que vai atrapalhar o movimento do Espírito Santo, né? Então vigiar a língua, porque de repente você fala uma coisa e acaba desestimulando alguém. De repente você dá uma resposta estranha. De repente a sua sintonia está diferente. A gente tem que procurar sintonizar com essa esfera, a esfera do Espírito Santo, aquilo que ele está fazendo. Foi o que Barnabé fez e foi o que ele fez chamando Paulo. Paulo, vamos sintonizar aqui. É muito ruim quando você está numa festa, por exemplo. Comecei falando de festa e vou terminar falando de festa. É ruim quando você está numa festa, todo mundo animado e tal, e chega uma pessoa mal-humorada e sai falando mal de tudo, não é verdade? É também assim na igreja. Muitas vezes a igreja está animada, tudo acontecendo, todo mundo apoiando o ministério tal. Agora Deus vai usar esse ministério, Deus vai usar aquele ministério, vai usar aquela pessoa, vai usar a palavra, vai usar o irmão que vai pregar, vai usar o teatro, vai usar... E tudo acontecendo, e aí chega um desavisado que não está na mesma sintonia, no mesmo espírito, começa a colocar defeito, falar, não sei o que, né? Um desarticulador, né? E a gente tem que ajudar a encaminhar essa pessoa para a mente dela sintonizar ali, para não atrapalhar o estado de graça da igreja. E a gente tem que vigiar para a gente não ser essa pessoa, né? Suportar significa também eu passar por cima do defeito, né? Eu ter um pouco de indulgência, né? O irmão cantou desafinado. Por que eu tenho que apontar o problema do irmão, né? O irmão pregou e errou alguma coisinha ali. Por que eu tenho que dar essa cutucada? Para que eu tenho que fazer isso, né? É para furar o balão? É para acabar com o estado de graça? Não. Barnabé entrou no clima, ele entrou naquela esfera ali, ele viu, certamente que ele viu coisas ali que não estavam de acordo, mas ele, não, vamos gente, continua nisso aí, continua nessa pegada aí que o Espírito Santo está sobre nós, aqui, e vamos trazer o Paulo. O Paulo é diferente da gente, mas é nas nossas diferenças que a gente se completa, né? É nas nossas diferenças que a gente se completa. Na nossa casa, nossos irmãos, pais, a família, tem várias pessoas diferentes e é assim que a gente se completa. Assim também tem que ser na igreja, né? A gente se completa. O irmão não tem que ser igual a mim, eu não tenho que ser igual ao fulano, mas as nossas diferenças fazem a gente ficar melhor a cada dia, né? O corpo, como diz o apóstolo Paulo, o corpo tem membros diferentes, nem a mão direita é igual à esquerda, mas se completa, entende? Que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos ajude a sermos como Barnabé, filhos da consolação, filhos da animação, filhos do estímulo, né? Filhos da exortação, aqueles que realmente ajudam a colocar fogo mesmo para a coisa acontecer, tá bom? Senhor, que o Teu Espírito nos conduza nessa direção, na direção de sermos usados pelo Senhor para viabilizar a obra do Senhor neste mundo. Perdoe os nossos pecados e nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Hélio, Deus abençoe, meu irmão, e todos os demais irmãos que estão aí. Deus abençoe e tenha um dia abençoado na presença do Senhor.